Capítulo 1 O chamado. Harry estava sentado em sua sala, olhando pela janela para o céu escuro. Ele estava preocupado com os últimos acontecimentos na escola de magia e bruxaria de Hogwarts. Ele sabia que algo grande estava prestes a acontecer e que ele seria o responsável por salvá-los. De repente, ele ouviu uma batida na porta e viu seu amigo Ron entrar na sala. Harry, temos um problema, disse Ron. Ginny recebeu uma carta do Ministério da Magia. Eles precisam de nós para ajudar a proteger o mundo mágico de um novo perigo. Harry sentiu um aperto no estômago. Ele sabia que esse era o momento que ele temia. Ele se levantou da cadeira e seguiu Ron até a sala de estar onde Ginny, Hermione e Neville estavam reunidos. O que aconteceu? Perguntou Harry. Ginny lhe entregou a carta. Harry abriu e leu em voz alta. Prezados Harry Potter, Ron Weasley, Ginny Weasley, Hermione Granger e Neville Longbottom. O Ministério da Magia solicita a presença de vocês para uma missão de extrema importância. Há rumores de que um grupo de bruxos poderosos está planejando roubar o poder absoluto, um objeto mágico capaz de conceder a quem o possui um domínio total sobre todas as criaturas mágicas. Precisamos de sua ajuda para proteger o mundo mágico de um perigo tão grande. Por favor, compareçam imediatamente à sala de reuniões do Ministério da Magia para mais informações. Com os melhores cumprimentos. Ministério da Magia. Capítulo 2 A Missão. Quando chegaram à sala de reuniões do Ministério da Magia, eles foram recebidos por um grupo de bruxos importantes, incluindo o Ministro da Magia em pessoa. Bem-vindos, Harry, Ron, Ginny, Hermione e Neville, disse o ministro. Somos muito gratos por terem vindo tão rapidamente. Como vocês sabem, o mundo mágico corre um grave perigo e precisamos da sua ajuda para protegê-lo. Ele explicou que um grupo de bruxos poderosos, conhecidos como os Guardiões do Poder, estavam procurando o poder absoluto há anos. Capítulo 3 A Busca. O grupo de Harry decidiu que precisavam descobrir mais sobre os Guardiões do Poder e o que eles queriam com o poder absoluto. Eles decidiram ir até a biblioteca de Hogwarts para pesquisar e tentar encontrar alguma pista sobre o paradeiro do objeto mágico. Enquanto vasculhavam os livros e pergaminhos, eles encontraram uma antiga profecia que mencionava o poder absoluto e os Guardiões do Poder. De acordo com a profecia, o poder absoluto só poderia ser encontrado por aqueles que eram capazes de superar 3 desafios. Isso significa que precisamos encontrar os desafios e superá-los antes que os Guardiões do Poder o façam, disse Hermione. Mas como vamos encontrar os desafios? Perguntou Neville. Talvez possamos procurar por indícios no próprio Ministério da Magia, sugeriu Ron. Eles devem ter algum tipo de arquivo ou documento que possa nos ajudar a descobrir mais sobre o poder absoluto e os desafios. Capítulo 4 O primeiro desafio. Depois de muito procurar, o grupo finalmente encontrou uma pista sobre o primeiro desafio. Eles descobriram que precisariam atravessar o Labirinto dos Sonhos, um lugar mágico cheio de caminhos e armadilhas, para encontrar a primeira peça do poder absoluto. Eles decidiram se dividir em 2 grupos para tentar completar o desafio mais rapidamente. Harry, Ron e Neville foram um grupo enquanto Hermione e Ginny formaram outro. Eles se concentraram e usaram suas habilidades mágicas para tentar encontrar o caminho através do labirinto. Finalmente, depois de muito esforço e determinação, eles conseguiram encontrar a primeira peça do poder absoluto. Capítulo 5 O segundo desafio. Com a primeira peça do poder absoluto em mãos, o grupo de Harry se preparou para o segundo desafio. Eles descobriram que precisariam enfrentar o domínio dos elementos, um lugar onde eles teriam que lutar contra os elementos da natureza para encontrar a segunda peça do objeto mágico. Eles se dividiram em 2 grupos novamente e foram para o domínio dos elementos. Lá, eles enfrentaram tempestades, terremotos e outros desafios enquanto tentavam encontrar a segunda peça do poder. Capítulo 6 O terceiro desafio. Com a segunda peça do poder absoluto em mãos, o grupo de Harry se preparou para o terceiro e último desafio. Eles descobriram que precisariam encontrar o Cetro de Cristal, um objeto mágico antigo que poderia conceder a quem o possuía o domínio total sobre todas as criaturas mágicas. Eles seguiram a pista até o castelo de Malfoy, onde suspeitavam que os Guardiões do Poder estariam escondendo o Cetro de Cristal.
Quando chegaram lá, eles encontraram um lugar guardado por vários feitiços de proteção. Usando toda a sua astúcia e habilidades mágicas, o grupo conseguiu atravessar as defesas e encontrar o cetro de cristal. No entanto, quando tentavam pegá-lo, foram surpreendidos por um ataque dos Guardiões do Poder. Capítulo 7 – A Batalha Final. O grupo de Harry lutou com coragem e determinação contra os Guardiões do Poder, mas eles eram muito poderosos. No final, foi necessário o uso da varinha de Harry para vencer o líder dos Guardiões do Poder e proteger o cetro de cristal. Com a batalha finalmente vencida, o grupo de Harry se reuniu com o Ministro da Magia para entregar o poder absoluto. Eles receberam uma medalha de honra pelo seu valor e coragem na proteção do mundo mágico. Nunca esqueceremos o que vocês fizeram por nós, disse o Ministro da Magia. O mundo mágico é eternamente grato a vocês. E assim, Harry, Ron, Ginny, Hermione e Neville se tornaram os Guardiões do Poder, protegendo o mundo mágico de todos os perigos que pudessem surgir. Capítulo 8 – O Tesouro Perdido. Depois de sua vitória sobre os Guardiões do Poder, o grupo de Harry se reuniu para celebrar. Eles estavam sentados em sua sala de estar favorita em Hogwarts, tomando cerveja de felizardo e comemorando o sucesso da missão. Eu ainda não acredito que conseguimos proteger o mundo mágico, disse Ron. Foi uma jornada épica. Sim, e não podemos esquecer o quanto aprendemos sobre nós mesmos, disse Hermione. Descobrimos nossos verdadeiros poderes e potencial. Eu só quero continuar ajudando o mundo mágico da melhor maneira possível, disse Harry. Há tantas coisas ainda por fazer. Eu tenho uma ideia, disse Neville. O que vocês acham de tentarmos encontrar o tesouro perdido de Gryffindor? Dizem que ele está escondido em algum lugar em Hogwarts e que concederá poder e riqueza a quem o encontrar. O grupo ficou em silêncio por um momento, pensando na proposta de Neville. Então, Harry disse, eu acho que devemos tentar. Depois de tudo o que passamos, podemos enfrentar qualquer desafio. E assim, o grupo se preparou para uma nova aventura, determinado a encontrar o tesouro perdido de Gryffindor e ajudar o mundo mágico de todas as maneiras possíveis. Capítulo 9 – A Jornada pelo Mundo Mágico. O grupo de Harry partiu em sua jornada pelo mundo mágico, determinado a encontrar o tesouro perdido de Gryffindor. Eles visitaram vários lugares mágicos, incluindo a Floresta Proibida, a cidade de Hogsmeade e o Castelo de Malfoy, procurando por indícios e pistas sobre o paradeiro do tesouro. Enquanto viajavam, eles também ajudavam outros bruxos e criaturas mágicas que precisavam de ajuda. Eles lutaram contra monstros, ajudaram a proteger vilarejos mágicos e fizeram muitas amizades pelo caminho. Finalmente, depois de muita busca e muitas aventuras, eles encontraram o tesouro perdido de Gryffindor. Era um cofre cheio de ouro, joias e objetos mágicos valiosos. Capítulo 10 – O Retorno a Hogwarts. Depois de encontrar o tesouro perdido de Gryffindor, o grupo de Harry decidiu que era hora de voltar para casa. Eles estavam exaustos depois de sua jornada pelo mundo mágico, mas também estavam cheios de alegria e orgulho pelo que haviam conseguido. Quando chegaram a Hogwarts, foram recebidos com festa e celebração. O diretor da escola, Alvo Dumbledore, os saudou e agradeceu por tudo o que haviam feito pelo mundo mágico. Vocês são verdadeiros heróis, disse Dumbledore. O mundo mágico precisa de mais pessoas como vocês. Depois de receberem suas medalhas de honra, o grupo de Harry se reuniu com seus amigos e familiares para comemorar. Eles sabiam que, apesar de todas as dificuldades, haviam conseguido proteger o mundo mágico e fazer uma diferença positiva. E assim, Harry, Ron, Ginny, Hermione e Neville se tornaram os Guardiões do Poder, heróis que sempre estariam prontos para enfrentar qualquer desafio e proteger o mundo mágico.